Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal de investimentos, finanças pessoais, economia e empreendedorismo em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos. Vamos aqui trazer as informações do mercado financeiro, sempre com o objetivo de levar, afinal, a tomada de decisão do investidor nos seus investimentos. E aqui a gente tenta trazer um pouco dessa ideia de economia de uma forma simples, que possa ser entendido pela maioria das pessoas. Estamos chegando ao programa de número 52, Esperato Investimentos, aí, chegando ao terceiro ano desse Conexão Esperato, que pode ser ouvido lá também no site www.centraldoinvestidor.com, marca da Esperato Educação, com o objetivo de trazer educação financeira a todos. Lá existe material que você pode baixar, tanto de finanças pessoais, para começar a fazer o seu orçamento, planilha de juros compostos, entender a lógica dos juros compostos, onde Einstein já dizia que já era uma das maravilhas do mundo, juro composto, que faz com que o seu dinheiro se multiplique ao longo do tempo, que os R$300 mensais se tornem 1 milhão e 30 anos. Temos lá também, para quem quer saber mais sobre previdência privada, um e-book só sobre isso, tudo gratuito, né? Também lá outra e-book fala sobre ganhe 70% a mais que a poupança, informação hoje mais de 800 bi na poupança. Então tudo isso lá no centraldoinvestidor.com. Primeiramente aqui aproveitar o espaço para dar um alô aqui, boa tarde ao sócio e parceiro Ronaldo Rosenthal. Boa tarde, Ronaldo, nos acompanhando hoje mais um Conexão Esperato. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Fábio, boa tarde aos ouvintes. Show de bola aí, mandar todo um abraço pessoal da Esperato, tanto Esperato Porto Alegre, Marcelo, João que está aqui na cidade hoje aí, e todo o pessoal aí, principalmente os demais assessores, Éder, Jacó, Bruno, toda a equipe aí, principalmente que vai nos acompanhando. Eliseu Manica Júnior hoje, que não está conosco aí, está envolvido lá em Miami, mas com certeza aí no próximo estará sempre enriquecendo o nosso debate do dia a dia. Ok, pessoal, vamos então começar com os dados financeiros, relatório Focus, relatório de mercado, que sai aí toda segunda-feira no site do Banco Central do Brasil. Recomendo a todos que abram lá, tem esse hábito aí de abrir o site do Banco Central. Lá você vai ter informações das inflação, Selic, PIB, tudo isso aí serve para a gente fazer um cenário do que espera no futuro. Relatório Focus, para se ter uma ideia, é feito pelos principais instituições financeiras, economistas, os principais players que a gente chama do mercado, né? Então eles fazem uma expectativa do que é, ele enxerga alguns indicadores para o ano que vem, né, para esse ano, ok? Para ter uma ideia, a inflação, espera-se uma inflação no final do ano em torno de 3,57%, mais uma vez demonstrando uma queda de expectativa de inflação nesses dados. O IGPM, principalmente indicador dos aluguéis, em torno de 4,37%, expectativa um pouquinho de alta, né, até o final do ano. E o índice de inflação, para ter uma ideia, ele leva muito em consideração também os ajustes dos aluguéis e também dos salários, né? Então a maioria dos salários aí é muito ligada ao IPCA, então a expectativa aí de 3,57% no final do ano. Ano que vem, em torno aí de 4,10% a inflação aí, muito melhor do que os últimos períodos que a gente teve, né, Ronaldo? Aí 10,8% na inflação em 2016, né? Isso aí pesava muito, né, para principalmente aí para os mais carentes, pessoal aí da classe média, né? O IPCA, que é o mais polêmico de todos, né, Felipe? Porque muitos questionam, mas eu não vejo redução de preço, parece que sempre está aumentando, mas realmente se fizer um comparativo, quem tem a planilha, aquela ideia do orçamento doméstico, vê que alguns anos atrás, quando estava 10% IPCA, era muito pior. Exatamente. É o índice que a gente fica sempre muito de olho, né? Isso é interessante, é importante, a gente sempre fala aqui, cada um tem a sua inflação, né? Cada um, quando
quando vê o feijão subiu 30% e você não come feijão, né? Então você utiliza o veículo muito mais que qualquer outra pessoa, então ele tem um peso muito maior na gasolina para outra pessoa. O aluguel, vamos dizer que é um índice que é uma parte muito forte hoje do brasileiro que vive de aluguel aí, principalmente paga aluguel, né? Isso aí com certeza houve negociações, né? E a gente vê assim uma certa redução, o pessoal segurando. Então cada um tem a sua inflação, né? E esse índice ele é fundamental pra gente controlar, analisar, porque se a gente tem uma expectativa de alta de inflação ao longo do tempo, quer dizer que os preços vão subir. Se você tem uma empresa, quer dizer que os custos vão aumentar, né? Então o departamento pessoal, folha vai subir, tudo essa questão vai subir, e aí acontece às vezes hiperinflação, muitas vezes, que é um cenário muito caótico que o Brasil já teve, Venezuela está tendo agora, pessoalmente. Então aquele lá do 1000%, né? Imagina você chegar no mercado, paga R$10, daqui um ano vai pagar R$100, né? Então é o hiperinflação, por isso que se controla, se analisa muito esse índice. A gente não é à toa que a gente traz isso daí, porque demonstra aí como é que vão ser os preços ao longo do tempo, né? A hiperinflação, Felipe, foi controlada basicamente com o surgimento do Plano Real, né? Exatamente. Antigamente, os outros planos cruzados novos, a cada 2-3 anos cortava 3,0 de tanto que subia a inflação. Chegava a ter notas de R$100 mil, 100 mil cruzados, 100 mil cruzados novos. Exatamente. Então tinha que ir adequando esse valor para não ter notas com valor de milhões. Tipo quando alguém viaja para o Paraguai, paga 1 milhão de guaranis por uma coisa que convertendo dá R$2. Exatamente, todo um descontrole fiscal, né? Um descontrole fiscal, e isso aí com certeza que a gente sempre tem que se preocupar com a ideia de fechar a conta, né? A conta tem que fechar. Se você gasta tanto, arrecada tanto, né? Tem que dar superávit. Se der muito déficit, quer dizer o que é? Com certeza vai ter que aumentar imposto ao longo do tempo para poder cumprir o dever de casa, né? Então tudo isso aí tem que ser analisado. Ou impressão de dinheiro, né? Que também impressão de dinheiro é nada mais do que gera a inflação. E aí tem casos, não é interessante bater esse papo de inflação. A gente tem casos, por exemplo, no Zimbábue, né? Que tem um artigo muito legal onde o pessoal chegou a fazer uma nota de 1 bilhão lá, né? Da moeda. Então chega um momento aí que a hiperinflação perde totalmente o controle, né? Do dia a dia, onde quando você vai no mercado, hoje está custando a batata 5, amanhã 10, e aí se perde, né, a geral do povo, a questão do preço, e aí a gente começa a aceitar aí preços de 100 mil, 200, 300 mil, 400 mil, 500 mil. É interessante para indicar para quem gosta de vídeos do YouTube, pegar ali vídeos da Arapuã, vídeos ali daquela época, ali, empresas antes de 94, né? Daí quando via assim, aquele computador somente aí 200 mil cruzeiros, né? Então algo é bem interessante se analisar isso. Por isso que a gente analisa muito bem esse índice de inflação aí, e nos investimentos a gente leva em consideração que a gente tem que ganhar esse índice. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no segundo bloco, Conexão Esperato, véspera de feriado, entrando aí no período aí, final de março, chegando aí o mês de abril, para quem aí foca aí principalmente questão do imposto de renda, temos aí até o final do mês, né, para quem aí acompanhar a questão aí da declaração do imposto de renda. É bem interessante. A gente vai trazer até mais no próximo programa também um pouco aí, imposto de renda variável, renda fixa, como é que funciona essas questões. Aí isso aí vai dar um debate bem interessante aí pra gente fazer. Então aí vamos discutir no próximo programa. Para quem tá ouvindo, não perca aí que vamos falar bastante sobre essa questão aí tributária nos investimentos. Trazendo aqui de volta a questão do cenário econômico, né, Ronaldo? A gente vê aí um ciclo, como o Ronaldo comentou muito bem, menor taxa de juros, né, da história, 6,50% ao ano, né? Isso aí demonstra aí que o país tem, a princípio, controlado a inflação, né? Então é natural o juro cair, né? Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, lá o juro de 1,25, 1,50, agora a expectativa de 2,5, né, que é uma discussão muito grande.
né? E aqui a gente sempre foi acostumado com juro alto, né? Aquele dos 6% na poupança, né? Ganhar aquele valor ali 10, 12% ao ano, né? Isso 1% ao mês, e a gente sente aí que isso aí não consegue se sustentar por muito tempo, né? Então aí, e é importante, né, Ronaldo, que é o cálculo da poupança, né? O cálculo da poupança muda, né? Principalmente não ganha mais 0,5, 0,6% lá ao mês, né? Agora... Exato, Felipe. A poupança está pagando 70% da taxa Selic. Exatamente. Quando a Selic está igual ou inferior a 8,5%, a poupança paga 70% da taxa Selic. Exatamente. Então, quando o investidor for ver algum produto e oferecer uma LCI ou uma LCA, que é um produto de mesma segurança, mesma garantia pelo Fundo Garantidor de Crédito, também isento de imposto, se for maior de 70%, um cálculo básico e rápido já está ganhando da poupança. Exatamente. Então isso é importante, esse cálculo é bem interessante a gente fazer. Qualquer pessoa hoje aí, pode fazer acompanhando. Lá tem o site centraldoinvestidor.com, tem lá a taxa Selic, né? Quanto é que está a Selic hoje. Qualquer site hoje da economia, infomoney.com.br, tu consegue acompanhar esses dados. Lá vai ter a taxa Selic, está quanto? 6,50. Então quanto é que está pagando a poupança no ano hoje? 70% disso daí, né? Faz ao vezes 0,7, você vai ter quanto que você vai ganhar, né? Faz um cálculo aí simplesinho por 12, um cálculo bem simples, né? Claro que tem juro composto um pouco a mais, mas é pra gente saber mais ou menos assim quanto se tira, né? Então aí esse é o valor que a gente ganha principalmente no ano, né? Investidor da poupança, né? E é interessante o mercado financeiro, Felipe, o investidor vem com a cultura de sempre ganhar no mínimo 1% ao mês. Exatamente. A gente ainda bate nessa tecla de 1%. Por que isso? Dificilmente a Selic baixava próximo disso. A gente já falou que ela está no menor índice da história, mas dificilmente ela fica abaixo de 10% no histórico do Brasil. 10% ao ano. Então, com uma Selic de 10% ao ano, tu se aproxima daquele 1% com investimentos. Agora, com ela 6%, é muito difícil chegar lá. Exatamente. Quem nos acompanha há um bom tempo, né? A gente vê dos primeiros programas lá do 1 ao 10, que todos estão gravados lá, a gente tinha um juro de 14,25% ao ano, né? Era um período de inflação forte, né? Um período bem desafiador, né? Então, o Banco Central ele tende a subir o juro aí, para poder até que o investidor estrangeiro possa deixar o dinheiro aqui, né? Porque é muito a ver com confiança também, né? Então, por que não pode cair mais que isso, no sentido, porque chega uma hora que o Brasil hoje é um risco, a gente vê a questão fiscal, grande desafio, e aí se é interessante para o investidor internacional botar um juro de 5,5%, 4% e receber no Brasil com toda essa loucura que às vezes a gente tem aqui, né? Então às vezes é melhor deixar lá nos Estados Unidos. Por essa questão a gente explica a questão do dólar também, porque o dólar não cai, né? O juro americano lá for de 2,5%, 3%, vale um dos países hoje mais seguros para se investir, né? Com certeza vale deixar lá, né? A inflação praticamente nula lá no sentido, então se deixa lá em dólar, né? Então, e aqui principalmente a gente tem, né? O Gustavo Franco, principalmente um dos idealizadores do Banco Central, ele acredita nisso. Tem um vídeo no Roda Viva que ele fala essa questão aí de por que o juro no Brasil não cai, né? Porque realmente a gente tem um déficit muito alto, toda uma questão aí tensa, que o investidor estrangeiro, se esse juro for muito baixo, é que ele sai daqui e vai para a Argentina, ele vai botar em outro lugar, né? Na China, né? Então, por isso se tem essa questão. E quando a gente tem uma deterioração fiscal, como a gente teve em períodos anteriores, o Banco Central ele tem que subir esse juro, senão o pessoal vai sacar dinheiro e vai embora, né? Então ele tem que ser atrativo e ao mesmo tempo a gente tem que garantir o poder de compra, que é o custo do dinheiro para quem deixa o valor lá, né? Para quem está no investidor, tem um 100% CDI lá aplicado no banco, né? Imagina se ficasse aí recebendo 6% ao ano, né? Como é a poupança, e aí a inflação de 15%, 20%, é uma deterioração, né? Praticamente da economia. Então por isso que a gente tem esses ciclos da economia, né? Esses cuidados com o investimento, Felipe, isso é bom salientar. Tem exemplos de clientes que fecharam há 3 anos CDBs de 19% pré-fixado por 5 anos. Então tu imagina hoje, a gente ainda acha na plataforma de clientes da Esperato isso. Exato. Imagina hoje tu ganhando 19% ao ano com uma Selic de 6,5%. Exatamente. São estratégias, por isso que é bom, principalmente, ter um assessor de investimentos aí puxando para Conexão Esperato.
Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no terceiro bloco Conexão Esperato. É o programa aí que a gente está discutindo um pouco a questão de inflação, taxa de juros, uma aula hoje de economia aqui, do dia a dia. E a economia, ela é tão fantástica, né? Porque ela mexe com o dia a dia de todo mundo, né? Aquela coisa, a gente imagina uma coisa cheia de cálculos, fórmulas, mas a economia nada mais, nada menos é a maneira como a gente reage, né, ao dia a dia, né? A questão de preços, de valores, aqui é a questão da a gente sempre diz assim na economia que o objetivo é sempre a gente crescer, né, nosso nível, sempre prosperar, né? Então, esse é o objetivo. E dependendo das situações aí, a gente, dependendo como as decisões que ocorrem, principalmente políticas, econômicas, mexem com o dia a dia, né? E veio uma mensagem bem interessante do André, deixou uma mensagem aqui principalmente no Facebook, um abração pro André, o ouvinte aí da Esperato, Conexão Esperato, e um comentário bem interessante: por que subir os juros, onerando ainda mais a população, e assim como diz a classe média, que sofre, né, principalmente com inflação alta, com juro alto, né, porque a maioria é quem paga a conta, né, a classe média. A gente sabe que no Brasil a gente tem hoje uma questão tributária maluca, que às vezes aí, dependendo aí, quem ganha valores muito acima, dependendo aí, paga às vezes menos imposto, né, questão de fundos exclusivos, tudo isso é descontado, e muitas vezes isso vai para a classe média, né. Então, por que não cortar custos, enxugar a máquina, salários absurdos e CCs, ganhando encargos políticos, né? O comentário do André, um grande abraço, que está nos ouvindo aí. E é bem interessante, a lógica principalmente aí de orçamentos, por que a gente se preocupa tanto, né, com a questão orçamentária. É esse comentário do André, no momento que a gente vai ter um custo cada vez maior do Estado, principalmente aí, né? É natural aí o faltar dinheiro, né? Vai faltar dinheiro. E às vezes o que acontece? O Estado ele precisa captar dinheiro, né, para pagar esse déficit. Por exemplo, a gente não dá bola, mas a gente há anos cresce com déficit. Isso quer dizer o quê? Você tem vamos traduzir isso daí, você tem um orçamento de 2.000 e aí você tem uma receita de 2.000 e gasta 2.200. Isso aí no Brasil acontece há anos e a gente passa aquilo ali, quando o Jornal Nacional fala isso, passa de uma forma normal, né? Esse ano teremos um déficit de 130 bi, né? Então, isso que o cara tem que fazer, o investidor tem que fazer, nada mais, nada menos do que ele vai ter que pagar um empréstimo, emitir título para poder pagar esses 130 bi de déficit, né? Esse 130 bi, ele tem um juro, né? Isso faz com que a gente vai pegar aquele orçamento e ver que 50% do orçamento é juro da dívida pública, né? Por causa desse motivo. Então, esse comentário é bem interessante. No momento que a gente conseguir controlar custo, para a gente ter superávit e a gente pagar essa dívida, no caso, né? Até tem um dado bem interessante que hoje até não trouxe aqui, né, do valor aí que principalmente aí do orçamento tá preso, né, ó, para ter uma ideia, o nível de engessamento do orçamento bateu recorde, chegou a 93,7% do total de despesas em 2017, no caso aí, que são obrigatórias. Então hoje 93% do orçamento é despesas obrigatórias. O que é aquilo ali que não tem como cortar, né? Então esse é algo bem interessante. Um dado de 93%, então tu imagina aonde vai os novos investimentos, tanta coisa precisa ser feita, infraestrutura, saúde, educação, todos os princípios básicos, como investir com apenas 7%. Exatamente, então essa é bem interessante. Aí vem o comentário, principalmente, que é bem por isso que é importante a gente ter uma questão de uma transparência fiscal, para a gente fechar o orçamento aí, para a gente cada vez mais ver um país próspero, a gente não precisar novamente faltar dinheiro, a gente subir gasolina, a gente tem que ter um controle fiscal, como o ouvinte com certeza tem um orçamento que ele respeita na sua casa, esperamos que o Estado também faça o mesmo, né? Ok, pessoal? Bem interessante aí, um abraço mais uma vez para os ouvintes. E aí vamos falar um pouco de fundos, né, Ronaldo? A gente começou discutindo ali a questão onde investir um pouco melhor, onde investir o recurso com a queda de juros, e aí começa a pintar, né? O Ronaldo começou a pincelar a ideia do fundo de crédito privado, né, Ronaldo? O que é essa ideia? A gente pode trocar uma ideia, o que seria essa ideia do crédito privado, né? Crédito privado é praticamente tu aplicar
empresas, fomentar mais a economia. Então, debêntures, né? Debêntures. É renda fixa, né? Diferente de ações que tu se torna sócio da empresa, tu compra títulos da empresa, emitido por ela. Então, e isso ajuda a fomentar a economia. Por que a empresa emite títulos direto? Pensa que se tu for pegar o dinheiro no banco, quanto que seria o custo para isso? Porque então a empresa consegue tirar esse intermediário do banco e ir direto ao público. O público pode ganhar um pouco a mais do que em vez de aplicar num banco, e a empresa consegue captar num valor baixo e consegue investir nos seus projetos. Exatamente. O crédito privado, nada mais, você vai ter um gestor, né, que ele vai buscar, né, no mercado financeiro, infraestrutura, né, a gente tem muito essa ideia para a gente começar a entender o pedágio. O pedágio hoje, muitas vezes, que se utiliza são concessões, e às vezes são utilizadas aí por que o valor, por exemplo, para construir uma estrada lá, ele utiliza o mercado financeiro para captar esses 100 milhões para que eu vou pegar lá para investir naquela infraestrutura. Ele utiliza uma debênture. Uma debênture é nada mais uma dívida de empresa, onde você, olha, a empresa pegaria esses 100 milhões de reais a troca de uma taxa de juros justa, né, que os investidores recebem, né? E após o vencimento, novamente esse título, esse valor é recebido de volta, capital mais juros, né, para o investidor. Então, é a maneira como a empresa utiliza aí para captar recursos, para aumentar a sua produção, né, tudo isso aí. Então, o crédito privado, nada menos que um gestor vai buscar em todo o Brasil oportunidades para ganhar um pouco mais no sentido aí. E o bom do fundo crédito privado, porque ele diversifica 2%, 3% em vários títulos, vários principais bancos aí negociam uma taxa um pouco melhor. E aí, automaticamente, você tem um risco de crédito menor, né? Porque se der um problema lá com algum título, né? Às vezes de alguma empresa ter algum problema, você não vai sofrer muito, porque está bem diversificado, né? Então, e o fundo crédito privado hoje 115, 120, 125% do CDI, né, Ronaldo? Tem pagado. Essa ideia de investir num fundo é muito interessante, Felipe, porque tu contrata um gestor profissional para cuidar dos teus investimentos. É uma oportunidade que o investidor tem no mercado, de ter alguém que conhece o mercado e juntar todos os valores com muitos outros investidores. Então isso consegue barganhar produtos, barganhar preço, fazer a diversificação que tu falou, que é muito importante, e ter um profissional cuidando disso. Um profissional que vai estudar o balanço, que vai acompanhar as empresas, vai ver cada debênture tem um risco, uma classificação de rating, vai ver se aquele risco está compatível ou não, se aquele valor pago é justo ou não, coisa que a pessoa que não é do mercado financeiro fica muito